Venho dizer-vos que não tenho medo, a verdade é mais forte que as algemas. Venho dizer-vos que não há degredo quando se traz alma cheia de poemas. Exílio foi uma canção gravada por Luís Cília em 1964, 10 anos antes do 25 de Abril, no seu primeiro disco, um LP, e foi exatamente no ano em que ele chegou a Paris para lá ficar durante 10 anos até ao 25 de Abril. Luís Cília, como é que correu esta gravação deste primeiro disco, que aliás se chamava Portugal, Angola, Chão de Lutte, e que foi gravado para a Chão du Monde? Pois, antes disso eu queria lhe dizer que como é que nasceram essas canções. Eu cheguei a Paris no 1 de abril de 64 e passado um mês ou dois chegou lá o Manel Alegre. Eles, quando chegavam de Portugal, clandestinamente, iam ter um café, que era ali ao pé de São Michel, que era o Céu Éclatant, onde nos reuníamos todos os fins de tarde. E um dia eu tinha um quartinho pequenino e o Alegre foi ao meu quarto e aconteceu uma coisa que eu nunca mais consegui fazer na vida, que é o Alegre dizia os poemas e eu punha-lhe música. Essas canções nasceram assim, quase de uma forma espontânea. Entre elas essa, não é? O disco, além desta canção do Manel Alegre, que começa logo com uma frase que é uma declaração de intenções em relação ao regime, que é: venho dizer-vos que não tenho medo, a verdade é mais forte que as algemas. Venho dizer-vos que não há degredo quando se traz a alma cheia de poemas. E aqui neste disco há canções também com poemas do Daniel Filipe, do Jonas Negalha, do António Borges Coelho e do Rui Namorado. Isto pega também um pouco naquele cancioneiro que era o chamado novo cancioneiro, não é? Sim, quer dizer, esse disco foi feito à base dos livros que eu tinha na altura ou que me foram chegando. Portanto, eu estava um bocado limitado pelo que eu tinha, não é? Ofereceram-me um pequeno livro do Borges Coelho e eu gravei uma canção que o Paco Ibanhas ainda hoje diz que gosta muito, que é o Sou Barco. Portanto, foram essas canções, porque eu, quando cheguei a Paris, eu 2 dias depois fui ter a casa de um velho angolano, que era o Câmara Pires, chamavam-lhe o embaixador do MPLA, informalmente, e estava lá o Mário Cesarini de Vasconcelos. É incrível como ele estava lá nessa noite. Estava a Colette Magny, e que foi ela, eu cantei umas coisas, e ela, pronto, não sei se gostou, mas levou-me ao Chão du Monde, e eu nem tinha repertório. Portanto, foi entre aqueles tempo e o tempo de gravação que eu fui fazendo aquelas canções. E o disco teve um período de gravação rápido, não? Eu gravei 16 canções numa tarde, que é uma coisa que é impensável hoje, não é? Pois, o Sou Barco, eu compus essa canção na véspera da gravação. Portanto, ainda estava a fazer coisas. Foi gravado numa tarde, portanto é um disco com muitas falhas técnicas, claro. Eu tenho um certo carinho porque era o primeiro disco. Claro. Eu acho que depois das canções do Lopes Graça, que aliás não saíram em disco na altura, só depois do 25 de Abril, mas eram cantadas sim, clandestinamente, são provavelmente as primeiras canções de resistência que nos chegam, não é? E que neste caso chegam de Paris, com aquilo que era o nosso cancioneiro poético, não é? Dos poetas que, enfim, que se liam, mas que não se podiam ouvir em canções. Sim, é? Sim, os censurados, por exemplo, os poemas que o Manel Alegre me disse, grande parte dele ainda não estavam editados em Portugal, não é? Depois deste disco, que é de 64, vem logo a seguir o Portugal Resiste, que é, aliás, editado pelo Cercle du Disque Socialiste, que é de 65, e depois a Música do Salto, que é de 67, e vai por aí fora. Portanto, começa uma série que é La Poésie Portugaise nos jours et toujours, que é gravado em 3 discos, 67, 69 e 71, e portanto logo aí vem mais não sei quantos poetas. Eu conheci o Paco Ibanhas numa festa de solidariedade com Portugal em Champigny, que era onde havia os bairros da lata portugueses, não é? E ele ouviu e eu ouvi e tal, e até hoje somos irmãos. Ainda a semana passada falámos, e foi o Paco, a quem eu devo muito, que me apresentou montes, o Brassens, o Bustaki e o Moshe Naim, que tinha gravado já o primeiro disco do Paco, que é um disco fabuloso, é Paco canta Garcia Lorca, não é? Uhum. E foi através do Paco que eu conheci o Moshe, que gravei aqueles 3 discos. Não é? Exatamente, portanto estes 3 de La Poésie Portugaise são gravados para a Moshe Naim, sim, e depois o outro,
que é Contra a Ideia da Violência, a Violência da Ideia, que já é de 74, é mesmo do ano em que... 73. A edição depois é 74. Tá, é 73. A gravação é 73, o disco sai em 74 e é já o ano do 25 de Abril. E este já é gravado de novo para o Xande e o Mundo, não é? Pois, o Xande e o Mundo contactou-me para gravar um disco, que é esse, que é um bocado já a súmula daquilo dos meus estudos de composição com Michel Puig, espero que se note, e eu disse, eu gravo se vocês me deixarem regravar o primeiro. E foi daí, ao mesmo tempo, eu foi gravei... gravado, que mudou de título e passou a ser Meu País, sim, não é? mas é as mesmas, só nas duas melodias, que é uma canção panfletária que eu não gosto muito. E a coisa positiva da regravação é que o contrabaixista era o Pierre Nicolas, que era o contrabaixista do Brassens. Há imenso tempo. Quem o convenceu a gravar poetas foi o Daniel Filipe. Como é que isso aconteceu? Um poeta, aliás. Sim. Eu frequentava a Casa Estudantes do Império. Eu, quando saí do colégio interno, eu estive sempre em colégio internos. Quando acabei o 7º ano, eu caí na Casa Estudantes do Império, que de facto era um antro subversivo, e foi aí que comecei a ter uma certa consciência política das coisas, né? A guerra colonial e tal. E havia lá um escritor que frequentava a casa, que é o Alfredo Margarido, que um dia me levou à casa de Daniel Filipe, que era um homem extraordinário, de um riso maravilhoso. Ainda hoje estou a ver o riso do Daniel Filipe, e eu passava tardes inteiras, ele estava doente, estava na cama, e eu sentado ao lado ouvi histórias. E foi o Daniel Filipe que me mostrou o disco do Ferré Cantaragon e um disco do Brassens. E para mim foi pronto, a minha vida mudou de rumo. Eu era um roqueiro, cantava assim umas baladas e tal. Eu tinha começado a cantar umas baladas e há um programa na Rádio Renascença que se chamava Domingo às 10. Eu estou-lhe a falar de 59. Sim. Em que o técnico de som era um Moreno Pinto, que depois nos gravou muito mais tarde, e eu aí cantava umas coisas em direto. O produtor era o João Martins. E depois eu ia à casa do Luís Odinton, que era um guitarrista que depois fez os ecos e os não sei quê e tal. E estava o Edmundo Silva, que depois era dos Shakes, e depois o João Martins arranjava-nos uns espetáculos, eu a cantar aquelas rocalhadas, e quem me acompanhava era o Luís Odinton, que como amplificador levava o rádio do pai para o palco. Portanto, aquilo era tudo assim um bocado. Pronto, mas e depois, ao conhecer o Daniel Filipe, a minha vida mudou-se completamente. Lembro-me, o primeiro poema que musiquei foi Um Menino Negro Não Entrou na Roda, do Geraldo Bessa Vitor. A primeira vez cantei isso numa festa da Casa Santos do Império e eu matando. Epá, tens a lata de musicar poemas e não sei o quê. Pronto. O menino negro não entrou na roda das crianças brancas. Com tantos discos gravados lá fora, a partir de Paris, qual era o eco que havia? Porque eu sei que a partir de Paris correu vários países do mundo a tocar, não é? A tocar e a cantar em vários concertos, inclusive durante o período de maio de 68, por exemplo, já se falou disso em tempos, mas qual era o eco que tinha destas canções que vinha de Portugal? Ou seja, como é que achava que era ouvido aqui? Eu não tinha muito, também vou-lhe dizer, eu nunca me preocupei. Bom, eu sabia que alguns discos, o Manel Brito, da Galeria 111, deu uma entrevista a dizer que ele ia a Paris e trazia esse primeiro disco com outras capas para vender na livraria dele, por exemplo. Havia assim, entrava de uma forma um bocado subreptícia cá, não é? O Fanhás disse-me que o trouxe metido numa camisola na fronteira, esse disco. Pronto, há assim histórias, né? As pessoas iam trazendo, iam emprestando aos outros. Mas ecos reais daquilo que era o impacto dessas canções nas pessoas, nos portugueses aqui, não tinha nenhum em particular? Não tinha nenhum em particular, quer dizer, sabia que havia gente, claro, uma ínfima minoria, que ouvia e que dentro do possível divulgavam, mas eu não tinha assim uma ideia precisa. Havia vários cantores fora do país e no país a cantar canções que abordavam a realidade social e política portuguesa, enfim, com todos os problemas com a censura, porque muitas canções ou eram
cortadas à partida e eram vetadas, ou não podiam passar na rádio, embora fossem vendidas nos discos. Qual é que acha que foi o papel das canções na consciencialização das pessoas face à situação da ditadura e à necessidade de liberdade? Eu já na altura, eu conheci o Zeca Afonso, eu estava cá fechado num meio que era a Casa Santos do Império, aquilo era um meio muito fechado. E só conheci o primeiro disco do Zeca Afonso, já eu estava em Paris. O Adriano, eu conheci-o quando o CITAC foi lá, o grupo de teatro de Coimbra, da Universidade de Coimbra, foi a Paris em julho, se não me engano, ou junho ou julho de 64, e lembro-me na Ilha de São Luís todos a cantar, eu a cantar, e foi aí que o Adriano ouviu essas canções que depois incluiu no disco que fez a seguir, acompanhado por aquele guitarrista maravilhoso que é o Rui Pato. Portanto, eu tinha uma grande admiração para aqueles que cá em Portugal arriscavam, porque eu não arriscava nada no fundo. Foi por isso que eu falava tão abertamente os problemas, não é? Portanto, eu sabia que eu podia abordar esses temas de uma forma mais livre e direta, que os meus colegas cá não podiam fazer, não é? O Adriano, aliás, gravou várias canções musicadas por si. Claro, depois, desse disco, dos quais o Exílio. Exatamente, o Exílio mais tarde, o Sou Barco também. O Sou Barco e outra. Canção Final, Canção de Sempre, se não me engano. Canção Final, Canção de Sempre, exatamente. Ele gravou essas canções a seguir, não é? Num disco que fez a seguir. E eu agradeci-lhe muito porque, de facto, era uma forma de divulgar esses poemas cá em Portugal, não é? É verdade. Chegou a Paris no Dia das Mentiras, dia 1 de Abril. É verdade. E chegou a Portugal já depois do Dia das Verdades, que foi 25. Como é que olha à distância o período, esse período de resistência, não é? E ao mesmo tempo o abrir-se as portas para a liberdade? Eu penso que sou um caso um bocado diferente em vários aspectos da maioria dos meus colegas. Primeiro é a palavra a saudade. Eu vivi 15 anos em Angola, depois vivi 6 aqui, depois fui para Paris. Portanto, eu não tinha aquela mentalidade normal que tinham os portugueses que lá estavam, que era com saudades, eu dizia, da Sedufeita. Eu não tinha esse tipo de saudades. Portanto, eu já não sabia, quando cheguei a Paris, eu andei ali, se era angolano, se era português, e resolvi que era um português angolano. Portanto, eu, por outro lado, eu tive muita sorte em Paris de conhecer as pessoas que conheci, e isso é que fez com que eu pudesse ter uma trajetória um bocado diferente. Conheci a Colette Magny logo em casa do Câmara Pires, que me apresentou a Xande e o Monde. Nem toda a gente tinha essa possibilidade, não é? Que o Xande e o Monde quis gravar esse disco e pronto. Depois conheci o Paco Ibanhas numa festa de solidariedade em Champigny, e o Paco abriu-me de facto. Nós até um momento, nós vivíamos, eu e a Judite, num quartinho pequenino, no 5 Boulevard Sebastopol, no último andar era um quartinho, que sentávamos na cama e para comer abríamos uma madeira que estava a ver o pequenino que era. Se alguém tocava à porta, tínhamos de tirar tudo para baixar. E às tantas vagou um quarto ao lado, e o Paco Ibanhas viveu aí uns tempos nesse quarto ao lado. Portanto, todos os dias falávamos, mostrávamos um ao outro as canções. Nunca houve aquele espírito mesquinho que depois houve em Portugal, que era aquela se é melhor ou se é pior. Havia um espírito um bocado que eu... Mas também tinha a ver muito com a época, não é? Sim, que eu não gostava nada desse tipo de espírito. Se aquele é melhor que o outro, que não sei o quê. Tal. De qualquer dos modos, em termos de... Nós estávamos todos a contribuir para tudo, e com o Paco era... Ele fazia uma canção, vinha-me logo mostrar, eu fazia uma canção e ia-lhe mostrar, nunca tivemos qualquer espírito de competição e tal, pronto. E através do Paco eu conheci uma série de cantores, depois conheci o Michel Puig, que era um compositor que tinha sido aluno do René Leibovitz, que tinha sido aluno de Schoenberg, e portanto eu pude ter lições com o Michel Puig de composição e tal. Cada disco meu foi um bocado uma etapa na minha aprendizagem. Eu tinha estudado guitarra clássica com António Membrado, portanto, em relação aos discos do Moshe Naim, já tem, pronto, um certo progresso na guitarra. Claro. Portanto, isso contribuiu também muito para aquilo que foi depois a sua carreira e as suas composições musicais, já muito depois do 25 de Abril. Luís Cília, muito obrigado por ter estado aqui, muito obrigado por esta conversa. Eu é que lhe agradeço. Um bom 25 de Abril. Igualmente. O público fica no ouvido.